Muita gente se perguntou aonde estava o Bernardo, por que eu fiquei ausente no YouTube por tanto tempo. Primeira coisa é que eu estava em viagens para fazer as minhas palestras a respeito da teologia da libertação, a divulgação do meu filme sobre teologia da libertação, Eles Estão no Meio de Nós, e também eu estou em profundos estudos sobre N casos que estão acontecendo na igreja e também fora dela, e um destes assuntos que eu estou estudando é exatamente o caso de abusos de menores e daquilo que nós podemos chamar de lobby gay dentro da igreja. Eu já comecei o vídeo rasgando o verbo mesmo, porque é preciso tratar deste assunto. Claro, a gente tem que ser sério, não dá para fazer brincadeira em vídeo desse tipo, mas também nós não podemos dourar a pílula e fingir que não existe um certo problema grande dentro da Igreja Católica. Como muitos de vocês sabem, que estão bem informados, ocorreu recentemente no Vaticano, a pedido do próprio Papa Francisco, a tal da Comissão para a Tutela de Menores, ou seja, para cuidar dessa questão da pedofilia ou do abuso de crianças, etc., dentro da igreja. O que foi uma coisa, vamos dizer assim, até considerável, importantíssima. Porém, eu me resguardo até nas palavras do cardeal Brandmüller, que deu uma entrevista recentemente, em que disse que o problema que nós precisamos atacar dentro da igreja é sim o lobby gay, ou melhor, a homossexualidade que está dentro da Igreja Católica. Obviamente que isso não é um problema endêmico, obviamente que isso não aborda a grande maioria dos padres, obviamente que isso não é exclusividade da igreja, mas é um problema que tem dentro dela e que está conectado não só com a pedofilia, mas acima de tudo com o outro tipo de abuso que nós podemos denominar de efebofilia. Ou seja, diferentemente da pedofilia que pega crianças muito pequenas, a efebofilia pega jovens a partir ali dos seus 14, 15 anos, vamos dizer 16 anos, vamos ser assim mais conservadores aqui, mas a partir dos 15, 16 anos ali, a gente já pode dizer que não é mais pedofilia, mas que é efebofilia, ou seja, o abuso ou até mesmo relações consensuais entre adultos e pessoas, homens muito jovens. Na grande maioria dos casos, 80% dos casos de padres ou bispos, etc., que tem algum tipo de desvio moral, desse tipo de luxúria, de pecado desta maneira, e nós não podemos aqui dourar a pílula em relação às palavras, é caso de homem com homem. Portanto, trata-se sim de homossexualidade. Não adianta simplesmente a gente mudar o nome e fingir o fato de que isso existe e precisa sim ser combatido com toda a sobriedade, veemência, para que não só as pessoas sofram, mas também o corpo de Cristo não venha a sofrer ainda mais. Quando a gente fala dessa questão da pedofilia, muita gente acha que este é o maior problema. Como eu já disse, não se trata de tratar simplesmente a pedofilia, sim que é um problema que existe, mas é muito pouco isso dentro da igreja. O que ocorre, como eu já disse, e o grande problema é a efebofilia e os outros pecados com o sexto mandamento que ocorre com parte pequena do clero. Não é um negócio endêmico, vamos dizer, 90% dos padres. Isso é uma mentira, mas sim, nós temos vários casos e isso precisa ser tratado. E neste vídeo eu quero ensinar a você, leigo, o que você pode fazer em relação a isto, se você vir um caso desse, ou presenciar, ou até for vítima deles. Eu quero instruir os católicos brasileiros e até os de língua portuguesa de outros países, aqueles da América Latina aqui que assistem aos meus vídeos na Colômbia, no Peru, o que é que você pode fazer em casos como este. Para vocês terem uma ideia, há vários testemunhos de padres, bispos, religiosos que falam a respeito desse lobby gay, ou que é chamado de máfia da lavanda, ou máfia gay, ou máfia pink, tem vários nomes, mas ou seja, é uma espécie de network que se infiltrou já há muito tempo dentro da Igreja Católica de autoproteção e abuso de jovens, principalmente seminaristas, porque é muito mais fácil um religioso ou um padre, abusadores, ter contato com pessoas, com homens jovens, do que com criancinhas, Então este é um caso sério que precisa ser tratado, e aqui, por exemplo, eu me lembro do caso do padre John O'Connor, que é um dominicano, e deu um testemunho, eu acho que nos anos 90, mais ou menos nos anos 80, tem até um vídeo, eu vou colocar aqui na descrição, do padre O'Connor, em que ele fala da infiltração dessa máfia gay dentro do Vaticano e o que aconteceu com ele quando ele começou a combater aquilo. É um vídeo longo, infelizmente não está traduzido para o português, mas se você entende inglês, você pode sim compreender muito bem o testemunho do padre O'Connor, que não pode
ser ignorado. As pessoas vão dizer, não, é uma acusação muito séria que você está falando, que existe uma máfia gay no Vaticano. Bom, eu não estou sozinho nisso, na verdade essa não é uma afirmação minha, isso é uma afirmação que eu vejo sendo feita por cardeais, que eu vejo, ou ouço até mesmo pessoalmente de bispos que conversam comigo, de padres, de tantas pessoas boas, maravilhosas, padres, bispos santos que existem na nossa igreja, e são muitos, que testemunham este problema dentro da igreja. Há livros escritos sobre isso, como um que eu citei rapidamente aqui alguma vez, que chama-se The Smoke of Satan, do Philip Lawler, em que ele também mapeia este problema dentro da Igreja Católica que precisa ser sanado de uma vez por todas, com todo o vigor, toda a força, toda a veemência, porque não dá pra gente jogar simplesmente aspirina num câncer. E muitas pessoas, por exemplo, acham que, em virtude desses problemas que há na igreja, de pedofilia, efebofilia, de padres homossexuais, padres casados, etc., assunto que quase ninguém ousa tocar, parece que eu sou o único louco a vir a público a falar sobre isso, muita gente diz, não, então tá bom, para solucionar isso aí nós temos que fazer o seguinte, nós temos que liberar que homens casados sejam ordenados padres, nós temos que acabar com o celibato e ordenar sacerdotisas, ordenar mulheres, fazer mulheres sacerdotisas, o que é impossível pelo decreto que começou com Paulo VI e depois foi finalizado por João Paulo II, em que proíbe, diz que a igreja não tem autoridade para decretar mulheres para o sacerdócio. Isso é um absurdo que foi sugerido, inclusive, pela Regional Nordeste 1, se eu não me engano, da CNBB, promovendo esse tipo de pataquada vergonhosa e que vai contra tudo que é católico, entendeu? Não tem conversa. Vocês vão quebrar a sucessão apostólica, a ordenação de mulheres é um negócio impossível na igreja. Impossível, não pode acontecer. E se acontecer, vai ser inválido e ilícito. Então as pessoas acham que a solução é acabar com o celibato. O problema é que o padre não é casado, o problema é que o padre ele é celibatário, então ele vai ficar com aquela tentação de ter relações sexuais. Mas, meu filho, desde quando ser casado e desde quando viver no celibato é um impedimento para pessoas perversas, pecaminosas, luxuriosas cometerem atos de efebofilia, de pedofilia e tantas outras coisas, pecados contra o sexto mandamento? Da onde isso? Se você for ver em tantas outras instituições, no mundo inteiro, pessoas casadas que não são sacerdotes, não são celibatários, cometem o mesmo problema. O problema não é da relação que ela tem com o outro ou o impedimento, o problema é do seu próprio caráter, da sua vida de oração, da sua vida de santificação, da sua relação com Deus, da sua vida sacramental. Este é o problema. Como eu digo frequentemente, o problema não é fazer padre celibatário, padra, né, sacerdotisa, mulher, etc. O problema é que nós precisamos, aliás, a solução disso é que nós precisamos de sacerdotes santos, de homens santos. É isto que nós precisamos na igreja para acabar com esse problema. Homens que sejam verdadeiramente católicos, cristãos, que adorem a Deus, que sejam devotos de Nossa Senhora. É isso que vai resolver o problema. Não fazer essa grande pataquada. Como eu já disse, isso ocorre em tantas outras instituições do mundo. Eu vou citar algumas para vocês aqui, só por cima, para vocês verem o tamanho dos escândalos que ocorrem, mas o pessoal só cobra da igreja, né? Acontece frequentemente entre os budistas, entre os rabinos, na Universidade de Cambridge aconteceu, isso foi um escândalo, nos Médicos Sem Fronteiras, aconteceu na Austrália, foram, se eu não me engano, mais de 15 mil abusos num ano. Em Hollywood, eu não preciso nem comentar a indústria da pedofilia e da efebofilia que ocorre lá, nas religiões afro, nas escolas, nas repartições públicas, nas empresas, nos clubes de campo e até mesmo em museu. Você lembra do Man, daquela criancinha tocando peladão no museu? Então, gente, escuta, esse negócio não é exclusividade da igreja, mas como eu não sou responsável por essas universidades, né, e também não, dessas instituições, não faço parte delas, eu sou católico, é aqui que eu preciso falar, vamos falar da nossa casa. E é óbvio que essas instituições também tentam fazer alguma coisa a respeito desse problema. E a Igreja Católica, sim, sempre combateu e sempre combate. E a pergunta que fica é por que as pessoas atacam a Igreja tanto? Por que fica tão patente, gritante quando ocorre um problema como este dentro da Igreja? Porque, diferente do mundo, ou seja, diferente das outras instituições mundanas, o padrão da Igreja é diferente. O padrão da Igreja Católica Apostólica Romana é um só. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E um ato, ou atos como estes que eu descrevi para vocês aqui, de relações contra o sexto mandamento, homossexualidade, etc., atentam contra a própria natureza do nosso Senhor Jesus Cristo e ficam óbvias porque elas rompem com a maravilhosa pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e isso causa escândalo. Obviamente, o padrão da igreja é muito mais elevado e por isso a cobrança com ela também o é. É verdade, isto ocorre na igreja, o problema não é acabar com o celibato, não é ordenar padre casado, não, o problema é que nós precisamos acabar com essa sacanagem, nós precisamos acabar com esse tipo de problema dentro da igreja, como eu já disse, com padres
santos. Mas o problema é que esses padres ou bispos, ou às vezes até cardeais, estão dentro da igreja. O que fazer nestes casos em que nós virmos ou fomos vítimas destas coisas? O que é que você, fiel católico leigo, pode fazer? Eu consultei alguns canonistas, consultei bispos, consultei padres, consultei leigos e nós chegamos num consenso, vamos dizer, do que seriam os melhores caminhos para você seguir e eu vou instruir você agora. Então você tem dois caminhos que você pode seguir e você não precisa escolher entre um ou outro. No meu entender, você tem que fazer um caminho e outro, atuar em duas frentes. A primeira frente, que é a mais simples de se explicar para vocês aqui, é a frente civil, ou seja, você denuncie para a polícia. Faça BO, mande investigador, detetive, faça o que você quiser, mas recorra à justiça comum antes de recorrer à justiça eclesiástica. Primeira coisa, se você tem provas cabais, se você sabe que aconteceu de uma criança ou de um jovem seminarista, ou de um filho seu, de um primo, de uma prima, quem quer que seja, recorra à polícia. Recorra, porque muitas vezes os processos dentro da igreja são lentos justamente para não serem injustos. E é preciso que a gente recorra à justiça comum para facilitar a extração deste problema dentro da igreja. Obviamente, quando isto for justo, for correto, você tiver prova, não simplesmente quiser incriminar alguém injustamente por vingança ou o que quer que seja. Então, primeira coisa, recorra à polícia. Essa é a minha recomendação. E é importante dizer aqui, não tenha medo de expor o problema. Não tenha medo de falar, não tenha vergonha de se incomodar, não tenha medo de se incomodar. Preste atenção, é justamente esse tipo de silêncio, a vergonha, etc., que acaba perpetuando esse tipo de problema. Então não vamos nos calar, falem, abram a boca, falem, vamos resolver estes problemas. Não adianta, ficar calado não resolverá nada. E segunda coisa que você tem que fazer, o segundo caminho, primeiro polícia e agora as autoridades intra-eclésia, ou seja, dentro da igreja. O que é que nós podemos fazer? Agora nós temos três caminhos conforme o tipo de delito ou pecado que foi cometido. A primeira opção, vamos imaginar que aconteceu um abuso de um menor, um caso, sei lá, de pedofilia, por exemplo, ou efebofilia quando é um jovem lá de 16, 17 anos. O que é que você tem de fazer? Recorra imediatamente ao bispo, leve provas, testemunhas, tudo que você puder, recorra ao seu bispo, não tenha medo. E depois eu vou explicar para vocês como você tem que recorrer ao bispo e o que acontece com o bispo que não agir. Eu vou explicar para vocês. Então, primeira coisa, se for um abuso de menor, recorra ao bispo, ele vai abrir um processo e se tiver substância, aquilo lá vai para Roma, para a congregação da doutrina da fé e será julgado em Roma e o padre pode ser, sei lá, excomungado, pode perder o seu ofício eclesiástico, enfim, ele vai sofrer as sanções necessárias. Primeiro caso, recorrer ao bispo em caso de abuso de menor e isso vai para Roma na congregação para a doutrina da fé. Próximo caso, se for um atentado grave, uma coisa escandalosa, muito pesada, do tipo um atentado contra o matrimônio, ou seja, um padre que, sei lá, teve relações ou casa, etc., com um homem de um casal, que faz parte de um casal, né? Ou com uma mulher de um casal, isso é um atentado grave, por exemplo, contra o matrimônio. Se o padre tiver um concubinato, ou seja, tiver relações com uma mulher, ou se ele tiver relações com um homem, morar com um homem na casa paroquial, que essas coisas acabam acontecendo, ou se for um pecado grave contra o sexto mandamento, isso também você tem de recorrer ao bispo e pedir que ele abra um processo, como eu já disse, levando provas, testemunhos, o máximo de informação que você puder para o bispo, mas esse tipo de coisa não vai diretamente para a congregação da doutrina da fé, mas vai para a congregação, para o clero, que vai investigar o caso e, se necessário, e se isso for comprovado, tomará as medidas necessárias para sanar este problema. Mas se for um delito menor, ou seja, um padre que simplesmente insinuou abuso ou fez um assédio moral, uma coisa que é um pouco menos grave, você recorre ao bispo mais uma vez e aí você faz um processo dentro da arquidiocese, ou seja, o próprio bispo julgará esta causa. Aí a pergunta que fica, e se for o próprio bispo? Se for um bispo com um outro padre, etc., se isso envolver um bispo, aí o próprio denunciante entra com o caso, pode ser com um núncio apostólico, e vai haver um processo que vai vir com o Papa, com os outros bispos, para julgar este caso. Isso aí a gente até já ouviu falar que acontece, então esta é uma outra saída. E agora preste atenção, preste atenção. Quando eu digo para você ficar recorrendo ao bispo, recorrer ao bispo, você vai dizer, Bernardo, mas o bispo não vai fazer nada. Bem, se ele não fizer nada, o bispo está lascado, lascado, e você tem de informar e relembrar ao bispo. Refresque a memória do bispo negligente sobre este documento que foi promulgado pelo Papa Francisco em 4 de junho de 2016 e que ficou valendo a partir de 5 de setembro
de 2016, que é um documento chamado, é um moto próprio do Papa Francisco, chamado Sicut Mater Amabilis, ou seja, como uma mãe amável. No site do Vaticano está traduzido apenas em italiano e inglês, né? As a Loving Mother ou Come una Madre Amorevole. Mas lá nesse documento a gente encontra orientações e ordens bem simples do Papa Francisco. Como, por exemplo, qualquer causa grave, né, qualquer envolvimento ou problema grave que haja com um bispo, né, isso pode, obviamente, removê-lo, ele pode até ser retirado do ofício eclesiástico. Isso já é conhecido para quem conhece direito canônico na igreja. Porém, o Papa Francisco reforçou, se ele for apenas negligente, se ele não fizer nada, absolutamente nada, ficar inerte em relação a abuso de menor e abuso de adulto vulnerável, se ele só não fizer nada, isso já é gravíssimo. E ele tem 15 dias para renunciar ou então o próprio Papa irá removê-lo do seu ofício eclesiástico. Vejam só, isso é importantíssimo porque, vamos dizer, é uma motivação ao bispo para agir e resolver estes problemas, porque foi verificado na igreja uma espécie de negligência de bispos ou até mesmo bispos que acobertam padres pedófilos ou até outros pares episcopais que estão envolvidos nesse problema. Como eu já disse, não é um problema que toma 100% da igreja, por favor, não exagere, não fique desconfiando dos padres, eu estou falando de pequena parte do clero que age desta maneira. Ou seja, pessoal, o bispo tem de agir, mas quem tem de começar a agir são vocês. Você que viu esses casos, haja, não fique mandando para mim. Eu não tenho tempo, nem força e nem pessoal comigo para fazer isso. Eu sou sozinho, só tenho uma assessora que me ajuda aí, que é um anjo na minha vida, somos só nós dois, e é uma luta imensa com quantidade de informações. Então eu ensinei o caminho para vocês, façam esse tipo de ação, vamos ajudar a sanar este problema. Nós leigos vamos fazer o possível para ajudar as pessoas, a nossa igreja, os nossos sacerdotes e limpar a igreja deste câncer, desta máfia, vamos dizer, gay, ou máfia lavanda, máfia pink, como você quiser, que está infiltrada já pelo menos aí do final dos anos 30 dentro da Santa Igreja. Eu gostaria aqui de terminar este vídeo com um texto de Carlo Carretto, um texto muito forte, mas que fala ao coração, e eu quero que você preste atenção, ouça até o final, porque eu tenho certeza que você vai se identificar. Como és contestável para mim, igreja, e no entanto, como te amo. Como me fizeste sofrer, e no entanto, quanto eu te devo. Às vezes, gostaria de te ver destruída, e no entanto, eu tenho necessidade da tua presença. Deste-me tantos escândalos, e no entanto, me fizeste compreender a santidade. Nunca vi nada de mais obscurantista, mais comprometido e mais falso no mundo, como em ti vejo viver. Mas também nunca toquei em nada tão puro, tão generoso e tão belo. Quantas vezes tive vontade de bater a porta de minha alma em tua cara e quantas vezes orei para um dia em teus braços seguros morrer. Não posso me libertar de ti, porque eu mesmo sou tu, mesmo não sendo completamente tu. Além disso, aonde iria eu? Construiria outra igreja? Não poderia construí-la, senão com os mesmos defeitos e falhas, porque são os meus defeitos e falhas que levo para dentro de ti, igreja. E se eu construísse uma outra igreja, seria a minha igreja, e não a igreja de Cristo. E na verdade, já estou bastante velho para tentar me enganar. Já devo compreender que não sou melhor que os outros. Santa Igreja, templo do Senhor, morada de Deus e espelho meu. Rezem pela igreja.